Opa! Aqui é o Fernas e vamos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre o clã Gangrel, tá certo? Continuando aí a nossa saga de Lore dos Clãs. Mas se você não conhece o canal, tá chegando agora, saiba que isso aqui é um canal de RPG de mesa, né? Uma brincadeira, um entretenimento de contar histórias em grupo. E costuma acontecer que uma pessoa conta a história e outras pessoas interpretam ali personagens dentro dessa história. É tudo uma dinâmica, né? Bem bacana ali e uma brincadeira, um entretenimento. Então tudo que é falado aqui é ficção, é com o propósito de ajudar a contar essas histórias, tá certo? Vamos lá pro vídeo. Recentemente, né, eu fiz uma enquete no YouTube perguntando o que vocês queriam ver no canal. Vocês falaram muito sobre o lore dos clãs, né? E aí eu fiz uma série de vídeos, né? Expliquei o que são os clãs, e fui falando Bruhá, Ventru, La Sombra, Tremer, Banu Hakim, e agora Gangrel, né? Eu mudei um pouquinho aqui a posição da câmera, então tá mostrando ali um outro cenário, por causa do sol aqui que eu tô gravando de dia hoje. Mas bora lá falar do Gangrel. O Gangrel é um clã que a turma gosta muito, tá? O Gangrel, ele acaba tendo aquela coisa, né, da independência, né? E o foco dele é exatamente pela uma coisa de mais selva, natureza, né? Uma selvageria ali, né? O vampiro, né? Lembrando ali dos vídeos anteriores, ele foi amaldiçoado, né? Ele é um ser que foi, o Caim foi amaldiçoado ali por Deus e passou as gerações futuras passando essa maldição, né? E o vampiro, ele vive com aquela besta interior, coisa que eu já falei bastante aqui no canal, né? Tem vários tutoriais, vídeos das mecânicas. O vampiro, ele tem aquela besta dentro dele. E o Gangrel, ele usa essa besta, né? Que é uma mistura de ser selvagem com trevas, né? Mas ele usa mais no sentido do selvagem, né? Então ele abraça esse lado selvagem da besta, e os poderes do Gangrel se traduzem exatamente nisso, né? A metamorfose, ou Protean, né, em inglês, no fundo faz com que ele tenha essas características animalescas, né? Os olhos amarelos que conseguem enxergar no escuro, as garras, né? E aquela transformação em animal, ele de fato se transforma em animais, lobo, morcego, urso, né? E ele consegue se juntar à terra também, né? Aquela coisa toda. Então, o Gangrel, ele acaba sendo um vampiro que vive na natureza, que acaba vivendo longe do palco natural do vampiro, porque o vampiro é normalmente um ser urbano, né? É um ser de festas, é um ser de negócios, do mundo da noite, que está ali interagindo de forma política com a sociedade humana. Enquanto o Gangrel, ele vai buscar o seu habitat em parques, no mato, no interior, nas fazendas, né? Ele não é o cara que tipicamente vai estar ali nas festas, tá certo? Mas existe uma boa dose de lealdade do Gangrel, né? O Gangrel sempre foi leal àqueles que o valorizam, àqueles que dão valor, né, obviamente, às suas habilidades, e o Gangrel, ele tem habilidades muito boas. O Gangrel é um caçador nato, né, é alguém que consegue descobrir informações muito importantes, caçar certos alvos, e esses poderes dele, ele é um grande lutador, e ele é um intelectual também. Então ele acaba tendo essa capacidade, né, de alcançar ali os seus objetivos como uma caçada, né? Vital, isso é vital para Camarilla, né? A gente tem Gangrels famosos como o Beckett do jogo do Vampiro à Máscara Bloodlines, que é uma espécie de Indiana Jones do mundo do Vampiro à Máscara, né? Porque ele vai atrás da informação, ele investiga e ele descobre, mas ele é um lobo solitário, né? A figura do lobo solitário, desse viajante, ou então de Matilha, né, dele comandar uma matilha, dele comandar um grupo. Isso também é uma pegada aí do Gangrel, né? Um personagem que obviamente não é um vampiro, não é um super-herói, mas já que eu falei do Batman lá no caso do Banu Hakim, eu trago para cá o Wolverine, né? O Wolverine, ele é claramente uma personalidade que se encaixaria como um Gangrel, né? Viveu no mato, aquela coisa dos super sentidos ali aguçados ali para caçada, né? Destinados a uma caçada, garras animais, né? Para o combate, resistente, né? Porque os poderes do Gangrel é isso, é a metamorfose, o animalismo de controlar os animais para ajudar ele na caçada, e a fortitude, a resistência dele, que é maior por
por viver no mato, né? O Gangrel, ele veio da antediluviana Enoia, né? En e a Enoia, né? Que é supostamente uma descendente da própria Lilith, tá? Que tá ligada à história dela a Adão, e muitos kindreds, né, vampiros, associam que ela foi a primeira vampira e não Caim, né? Lembra que eu trouxe isso no Lorde dos Clãs? No primeiro vídeo. Então essa lógica da Enoia ser descendente da própria Lilith traz uma misticidade ao Gangrel muito maior do que em outros casos. É muito forte essa relação mística da natureza, né, dessas entidades, né? O Gangrel, ele obviamente possui relações, dado que eles são sempre indivíduos muito fortes e eles caçam, né, eles escolhem humanos para virarem vampiros, são sempre seres fortes, independentes, né, que sobreviventes. Eles buscam esse tipo, caçadores de vampiros normalmente são alvos típicos de Gangrel, né, para se transformarem em vampiros. Então são esses seres realmente fortes, tá? E o que acaba acontecendo é que o Gangrel, ele tem essa posição. Então, Gangrels famosos, né, você vai encontrar nomes como, além da Enoia, né, e o Beckett, que eu já mencionei, o Xavier de Calais, que ele era um Justicar, né, da Camarilla, e eu já vou voltar nele daqui a pouco, né? O Karsh, que era um senhor da guerra da Camarilla, né? O Enkidu, que era um sumeriano, né, que é a progênita, inclusive, de Enoia, né? O Odin, da mitologia nórdica, né? Ele é um Gangrel no lore do Vampiro à Máscara, né? E você tem alguns caras até que são eruditos, que são inteligentes, né? Tipo o Dr. Alan Woodstock, né? Que é um vampiro cientista e coisas do tipo. Muita gente pensa nessa questão da selvageria e viver no mato, que o Gangrel, ele não teria intelectualidade, né? É totalmente errado essa noção. O Gangrel, ele é sim um kindred que ele consegue ter todo esse lado da inteligência, até porque ele é um predador, ele é o predador supremo, e no mundo, né, na natureza, o predador costuma ser mais esperto que a presa, senão ele não pega a presa, né? Então a ideia do Gangrel, ele é bastante inteligente. É o próprio exemplo do Beckett, né, que é o Indiana Jones, né? O Indiana Jones é um cara inteligente. Então essa ideia da inteligência tá sempre plena no Gangrel. O Gangrel realmente sente mais dificuldade na parte da socialização com outras pessoas, né, outros kindreds, né? Ele é o cara que vai ficar quietinho no canto ali da festa, se ele chegar a ir na festa, né? Provavelmente ele não vai. Então, assim, essa é a grande questão, né? O principal evento do lore do Gangrel é o desse rapaz que eu ia mencionar, que eu falei que ia mencionar de novo, que é o Xavier de Calais, né? O último Justicar Gangrel. Ele é um Gangrel que ele estava fazendo uma investigação dessas, né, a favor da Camarilla, a pedido do príncipe, e ele descobriu um evento que estava relacionado ou a um antediluviano, né, ou ao artefato Olho de Razimel, tá, que estava muito relacionado a um mero neonato, um mero neófito, né, tendo imensos poderes de quimerismo e vicissitude, o que é totalmente surreal, né. Então, assim, e ele vai lá e ele leva a Camarilla, esse Xavier leva a Camarilla tudo que está acontecendo, tudo que ele está vendo, né? É claro que aquilo é um evento vital e importantíssimo para ser levado ao príncipe e a primogênite. E quando ele faz isso, o príncipe distrata ele, fala, valeu aí e tal, não sei o que, deixa eu resolver aqui uma coisa mais importante. E o Gangrel se sente mega ofendido, né? Porque, afinal, o cara, fez um puta trabalho investigativo, trouxe um negócio super importante, super relevante, e ele é tratado como um mero Zé Mané, e é normal que o Ventro tenha essa dificuldade de ler a sala, né? Porque o Gangrel, ele não tem as mesmas necessidades do Ventro, de um toreador, né? Que gosta daquele ambiente político, aquelas reuniões. O Gangrel, ele quer aquele reforço positivo, né? De ter feito algo legal e receber o reconhecimento por essa habilidade, né? E o Ventro, a Camarilla é ruim nisso, gente. E aí o que acaba acontecendo
é que ao ser deixado de lado, ele fica extremamente frustrado, o Xavier, e ele percebe que o perigo é real e que a Camarilla não está dando a menor bola, que são bandas de incompetentes ou corruptos. E aí ele vai na frente do conselho, vai na frente do príncipe e renuncia aos seus cargos, seus títulos, e leva a matilha dele embora da... Matilha, quando eu falo matilha, o clã inteiro, né, embora do clã, né, da seita da Camarilla, e ele se torna um independente inicialmente, e mais pra frente eles vêm abraçar os anarquistas, né, vêm realmente entrar no anarquismo, porque de fato os valores estão mais alinhados, né. O Bruhá, por mais que ele seja a liberdade, para ele nem tem um conceito muito definido, né? Mas é muito mais assim, aquilo que eu brinquei, 3 burrados numa sala não sabe definir o que é liberdade, o que é justiça, mas eles conseguem, né, saber que certamente não é as regras da Camarilla que vão trazer liberdade, né? O Gangrel, ele não se junta aos anarquistas porque ele é contra as tradições e regras, ele não vê problema nenhum nas regras, ele vê problema em ser desvalorizado, ele vê problema da Camarilla não entender o porquê que ele gosta de viver na selva, por que ele gosta de viver rodeado de animais, que ele gosta de estar nesse luxo, né? De estar nesse ambiente, desculpa. E o que acaba acontecendo é que o Gangrel, muita gente cria mitos, né? Aí o Gangrel ele vai se dar bem com lobisomem, com lupinos e coisas do tipo. Não, tá? Lupinos, né? Os famosos lobisomens, eles matam os vampiros como um todo, tá? O vampiro ele cheira o irme, que é uma coisa que os lobisomens que não estão corrompidos certamente vão destruir. Então, talvez um lobisomem não pode dar uma segunda chance para um Gangrel, mas ele certamente não vai confraternizar com o Gangrel, tá certo? Então não imaginem que vai ter qualquer tipo de amizade entre um Gangrel e um lobisomem, porque isso não é verdade, tá certo? Mas o Gangrel ele tem esse lado da natureza e ele vai buscar ambientes como parques, interior, fazenda, coisas do tipo, tá bom? E aí tem outras curiosidades, né? Tem, por exemplo, no Lore Sheets a matilha do urso, né? A matilha do urso é exatamente um grupo de gangrels que acabam tendo um foco, né? De aceitar até membros de outros clãs para poder se unir, né, e sobreviver e ter... E aí, cara? Beleza, gente? Posso dar um oi, Fernando? Pode sim. E aí, galerinha? Você deu... Quer falar alguma coisa? Não quero falar nada não. É que eu vi que você tá me chamando, a matilha do urso. Eu achava que eu era um malcaviano e tal, né? E por que você tá me colocando aqui no vídeo do Gangrel? Só porque eu sou um urso, é isso? Cara, foi você que entrou no vídeo, cara. Você tá jogando contra mim? Você acha que eu sou assim um intruso? Que eu vou entrando assim, xeretando tudo? Foi o que você fez. Chega! Eu me sinto maltratado e pouco convidado. Eu vou retirar minha matilha daqui. Tá bom, urso. Te vejo no vídeo do Malcaviano. Urso, volta aqui, urso. Fica aí, senta aí e seja um bom menino. Eu não sou um animal. Seja um bom menino. Tá bom. Bom menino. Pronto. Bom, enfim, essa é a ideia do Gangrel, né? Eles são bem ligados à natureza, acabam abraçando os Bruhás nesse sentido, né? Exatamente pela ideia da independência, né? E se você for fazer um Gangrel, né? Ou se for pensar no Gangrel, numa crônica, é bastante interessante de pensar essa coisa do lobo solitário, né, e da conduta ali de matilha, do grupo, no sentido de um propósito, né, e muito daquela coisa do ser mais alfa, né, do ser mais eu sou, de uma certa reação à autoridade, no sentido de me convença. Se você conseguir me convencer que isso aqui é o caminho certo, eu tô com você. Mas se você não me convencer que isso aqui é o caminho certo, eu não vou ficar obedecendo você só por títulos ou status ou coisas políticas em geral, tá certo? Então, de fato,
o Gangrel ele tem esse lado, né, muito relevante da natureza ali mais selvagem, né? E ele tem, obviamente, como a compulsão dele, quando ele entra naquele estágio de frênese, né? Quando ele sai do frênese, ele acaba ficando com marcas animais no seu corpo, né? Orelhas pontudas de morcego, um rabo, pelos pelo corpo inteiro, aquela coisa de que é desconfortável até ficar com roupas, né? Porque ele se torna meio que um bicho. Então pensa, tipo, quando você põe uma roupa num gato, sei lá, né? Ele fica tentando tirar, né? Aquela coisa assim, né? Porque não é natural para ele, né? Ele fica... ele reage mal a esse tipo de coisa, né? Então fica desconfortável. Então o Gangrel, ele tem esse lado animalesco, e é um lado que ajuda ele a sobreviver muito da Segunda Inquisição, porque ele rapidamente consegue buscar refúgio no mato, embaixo da terra, ele se recupera, né, de eventuais danos que algum policial ali da Segunda Inquisição pode acertá-lo. Então ele certamente é um sobrevivente. Tá certo? Então é assim que vocês deveriam ver Gangrels. Mas enfim, fique à vontade aí de dar ideias de Gangrels. Os Gangrels, eles acabam tendo, pela sua imensa agressividade, e eles acabam também muitas vezes sendo vistos no mundo dos negócios, né? Porque o Gangrel, ele pode ser aquele CEO agressivo, radical, tudo pelos os fins justificam os meios para conseguir ali mais lucros. Isso inclusive está como exemplo no arquétipo num dos arquétipos do livro do Vampiro à Máscara, tá certo? Isso encaixa naquela personalidade mais agressiva, né? A agressividade, ela tá casada com o Gangrel, né? Uma espécie de fúria animal ali, animalesca ali, tá certo? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, grande abraço, tchau, tchau!